Paz do Senhor Jesus, estou iniciando mais um devocional diário, Momento com Deus. Que Deus abençoe a todos que têm acompanhado esse devocional diariamente, você que tem acompanhado, meditado na palavra de Deus e também orado, que Deus confirme a vitória na sua vida. E também os que estão entrando pela primeira vez nesta live, sejam bem-vindos no nome do Senhor Jesus. Hoje a nossa meditação será no livro de Deuteronômio, capítulo 33. Vamos juntos meditar no livro de Deuteronômio, capítulo 33 de Deuteronômio. Você que está aí com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 33, versículo 1. Deuteronômio, capítulo 33, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Esta é a bênção com a qual Moisés, homem de Deus, abençoou os israelitas antes da sua morte. Ele disse: O Senhor veio do Sinai e alvoreceu sobre eles desde o Seir, resplandeceu desde o monte Parã, veio com miriades de santos desde o sul, desde as encostas de suas montanhas. Certamente és tu que amas o povo. Todos os santos estão em tuas mãos. A teus pés, todos eles se prostram e de ti recebem instrução. A lei que Moisés nos deu, a herança da Assembleia de Jacó. Ele era rei sobre Jesurum, quando os chefes do povo se reuniam juntamente com as tribos de Israel. Que Ruben viva e não morra, mesmo sendo poucos os seus homens, e disse a respeito de Judá: Ouve, ó Senhor, o grito de Judá, traze-o para o seu povo, que as suas próprias mãos sejam suficientes, e que haja auxílio contra os seus adversários. A respeito de Levi disse: O teu Urim e o teu Tumim pertencem ao homem a quem favoreceste. Tu o provaste em Massá, disputaste com ele junto às águas de Meribá. Levi disse do seu pai e da sua mãe: Não tenho consideração por eles, não reconheceu os seus irmãos, nem conheceu os próprios filhos, apesar de que guardaram as tuas palavras e observaram a tua aliança. Ele ensina as tuas ordenanças a Jacó e a tua lei a Israel. Ele te oferece incenso e holocausto completos no teu altar. Abençoa todos os seus esforços, ó Senhor, e aprova as obras de suas mãos. Despedaça os lombos dos seus adversários, dos que o odeiam, sejam quem forem. A respeito de Benjamim disse que o amado do Senhor descanse nele em segurança, pois ele o protege o tempo inteiro. E aquele a quem o Senhor ama descansa nos seus braços. A respeito de José disse que o Senhor abençoe a sua terra com o precioso orvalho que vem de cima do céu,
e com as águas das profundezas, com o melhor que o sol amadurece e com o melhor que a lua possa dar, com as dádivas mais bem escolhidos dos montes antigos e com a fertilidade das colinas eternas, com os melhores frutos da terra e a sua plenitude, e com o favor daquele que apareceu na sarça, que tudo isto repouse sobre a cabeça de José, sobre a fronte do escolhido entre os seus irmãos. É majestoso como a primeira cria de um touro. Seus chifres são os chifres de um boi selvagem, com os quais ferirá as nações até os confins da terra. Assim são as dezenas de milhares de Efraim, assim são os milhares de Manassés. A respeito de Zebulon, disse: alegre-se Zebulon em suas viagens, e você, Isacar, em suas tendas. Eles convocarão povos para o monte, e ali oferecerão sacrifícios de justiça. Farão um banquete com a riqueza dos mares, com que os tesouros ocultos das praias, A respeito de Gade, disse: bendito é aquele que amplia os domínios de Gade. Gade fica à espreita como um leão, despedaça um braço e também a cabeça. Escolheu para si o Senhor, a porção do líder lhe foi reservada. Tomou-se o chefe do povo, executou a justa vontade do Senhor e os seus juízos sobre Israel. A respeito de Dan, disse: Dan é um filhote de leão que vem saltando desde Bazã. Nós estamos meditando em Deuteronômio capítulo 33, desde o versículo 1. Mas iremos falar sobre essa bênção, a bênção com a qual Moisés, ele abençoou os filhos de Israel. Essa foi a bênção de Moisés aos filhos de Israel. Antes de Moisés partir, ele abençoou o povo de Israel. As palavras que Moisés ele declarou, a bênção que ele da parte de Deus determinou. Moisés, que era líder do povo de Israel, e ele iria partir, mas antes ele declarou a bênção de Deus ao povo de Israel. Podemos entender que Moisés ele quis deixar bem claro ao povo que não importa qual seja a adversidade, não importaria qual fosse a adversidade que eles passassem, lutas ou tribulações que sobreviesse ao povo, era para confiarem no Senhor e no seu grande poder, no grande poder de Deus. Pois confiando no Senhor e permanecendo na sua presença, eles estariam seguros e receberiam o livramento da parte de Deus. Deus, ele por meio de Moisés, ele determinou cada tribo de Israel.
os líderes das tribos e cada tribo, através da bênção de Moisés ao povo, todos foram abençoados. Todos, a bênção foi determinada a todos. E Moisés disse a eles que não importava os problemas pelos quais eles passassem, dificuldades, adversidades, se eles confiassem no Senhor e estivessem na sua presença, eles teriam a vitória em todas as adversidades e o Senhor ainda os protegeria, lhes concedendo grande livramento. O grande sucesso das vitórias de Israel, o grande sucesso de Israel era porque Deus estava com eles. Deus estava com o seu povo, a presença de Deus estava com eles. E eles não podiam abandonar ao Senhor. Deixar que essa presença se afastasse deles, se fosse deles, do meio deles. Porque se a presença de Deus, se Deus se afastasse, eles não seriam mais um povo bem-sucedido, um povo abençoado e vitorioso se abandonassem a Deus. Se eles abandonassem a Deus, o Senhor não permaneceria com eles. E Deus não permanecendo, eles iriam ser vencidos pelos inimigos que se levantassem contra eles. Ao invés de vencerem, eles seriam derrotados. Moisés os abençoou no nome do Senhor e deixou bem claro ao povo de Deus para que eles entendessem que o motivo da bênção no meio deles, sobre eles, a proteção de Deus, era porque a presença de Deus estava com eles. Mas para que aquela presença permanecesse, eles não poderiam jamais se apostatarem, se afastarem de Deus, da presença de Deus. Não poderiam virar as costas para Deus, indo para o pecado, porque o que estava fazendo com que a bênção estivesse sobre eles, a proteção, o livramento de Deus e os cuidados de Deus em favor deles, lhes protegendo, guardando, lhes dando vitória em todas as lutas, dando vitória a eles sobre seus inimigos. Era porque Deus estava no meio deles. A presença de Deus estava no meio deles. Deus estava com eles. Por isso o Senhor que estava no meio do seu povo, ele os livrava, os protegia, lhes concedia vitórias sobre seus inimigos. E Moisés, ele previu que a bênção de Deus iria alcançar ao seu povo. E essa bênção, Moisés como líder, como chefe do povo, ele antes de partir, ele tinha que abençoá-los. Abençoar aquele povo que teria que enfrentar muitas adversidades, enfrentariam muitos problemas e precisavam ainda muito mais da presença de Deus com eles. Deus estava com eles, os conduzindo, os guardando, os protegendo, livrando ao sair, ao entrar, em tudo que faziam, porque serviam a Deus, estavam
debaixo das mãos poderosas de Deus. O Senhor os estava guardando. Eles estavam próximos de Deus, tinham comunhão com Deus, porque quando o homem está distante, longe de Deus, ele não tem com ele a proteção de Deus, que Deus pode lhe proporcionar. A proteção, os cuidados de Deus em favor da sua vida. Quanto mais perto de Deus, a nossa vida é ainda mais abençoada. Quanto mais próximos de Deus, temos uma vida de bênção, uma vida de vitória, apesar de lutas e dificuldades, mas temos a vitória. E quando Moisés abençoou Israel, ele disse essa bênção, ele disse ao povo que era para eles. Deus os estava abençoando. E ele disse: o Senhor que veio do Sinai e alvoreceu sobre eles desde o Seir, resplandeceu desde o monte Parã, veio com míriades dos santos desde o sul, desde as encostas de suas montanhas. Certamente és tu que amas o povo, todos os santos estão em tuas mãos. A teus pés todos eles se prostram, e de ti recebem instrução. A lei que Moisés deu ao povo, a herança da Assembleia de Jacó. E diz, ele era rei sobre Jesurum quando os chefes do povo se reuniam juntamente com as tribos de Israel. Moisés, ele determinou a bênção que Deus ordenou que ele determinasse. A bênção a cada líder das tribos de Israel e a cada família. Deus determinou bênção sobre Israel. Deus determinou grandes bênçãos sobre Israel, que povos de outras nações, eles ficavam espantados só de ouvir falar acerca das maravilhas que Deus estava realizando em favor do seu povo, no meio do seu povo. E Moisés estava ali determinando a bênção sobre os filhos de Israel. Ele sabia, ele não mais estaria com eles, mas a presença de Deus não podia faltar no meio deles. A presença de Deus tinha que estar com o povo de Israel. Mas para que a presença de Deus estivesse com eles, eles tinham que estar distantes, longe do pecado, separados do pecado. Porque quando o homem está separado do pecado, do que desagrada a Deus, Deus está com ele. A presença de Deus está com ele, está com ela, quando nos separamos do pecado e servimos a Deus em obediência. E Moisés estava ali determinando a bênção sobre a vida dos filhos de Israel. E ele diz no versículo 26, não há ninguém como Deus de Jesurum, que cavalga os céus para ajudá-lo e cavalga as nuvens em sua majestade. O Deus eterno é o seu refúgio, e para segurá-lo estão os braços eternos. Ele expulsará os inimigos da sua presença, dizendo, destrua-os. O que Moisés quis dizer
nesse versículo ao povo que não há outro como o nosso Deus, que tem todo o poder, que está acima de todas as coisas, o Deus eterno, o Deus que vive eternamente, para sempre. Ele estava falando de Deus como refúgio do povo para guardá-los, protegê-los, mantê-los protegidos daqueles que queriam destruí-los. O Deus que Moisés estava dizendo que Deus expulsaria os inimigos dos filhos de Israel da sua presença. Isso quer dizer, Deus protegeria o povo, não permitindo que aqueles inimigos que queriam destruí-los os destruísse, aqueles inimigos que planejavam contra eles tivessem êxito contra suas vidas. E ele diz também, somente Israel viverá em segurança. Isso significa, só viverá em segurança aqueles que estiverem próximos de Deus. Estar próximo de Deus significa ter comunhão com Deus. Aquele que tem comunhão com Deus, a presença de Deus está com ele. Por isso Moisés disse que Israel, somente eles viveriam em segurança, porque era um povo que estava na presença de Deus, tinham comunhão com ele e Deus estava com eles. E ele diz, a fonte de Jacó está segura numa terra de trigo e de vinho novo, onde os céus gotejam orvalho. Além de estarem protegidos, era um povo também próspero e abençoados. E Deus, Moisés estava dizendo que ele protegeria o povo e não deixaria que nada lhes faltasse. É assim que Deus faz com o seu povo, com aqueles que, além de confiar, estão na sua presença. E ele diz também no versículo 29, ele disse, como você é feliz, Israel! Quem é como você, povo salvo pelo Senhor? Porque Deus havia resgatado o seu povo. E Moisés diz, ele é o seu abrigo, o seu ajudador. E essa palavra aqui é para nós. O Senhor dizendo que ele é aquele que nos abriga, nos protege, que nos ajuda. E ele diz ainda, os seus inimigos se encolherão diante de você, mas você pisará as suas colinas. Moisés, ele determinou grandes bênçãos ao povo de Israel. Mas ele disse ao povo também que não importaria o momento em que estivessem passando de adversidade, porque mesmo no momento da adversidade, se eles confiassem no Senhor e permanecessem na sua presença, o Senhor os manteria em segurança e lhes concederia o livramento. Moisés disse ao povo, não importa a adversidade ou tribulações que sobrevier a vocês, se permanecerem na presença de Deus, em comunhão com Ele, confiando nele, estareis seguros e vos darei o livramento. Deus estava dizendo por meio de Moisés. Aquela bênção que Moisés determinou ao povo, foi Deus que o usou para determinar a bênção. Ele iria partir, mas ele tinha que declarar a bênção de Deus sobre a vida do povo de Israel. E ele disse ao povo que mesmo que enfrentassem tribulações, lutas, adversidades,
se eles permanecessem na presença de Deus, sendo fiéis a Deus, confiando em Deus, eles estariam em segurança e receberiam o livramento. Isso quer dizer, a bênção de Deus só estará na nossa vida se nós não nos afastarmos dele, de Deus. Mas se nós nos afastarmos de Deus, a bênção de Deus deixará de nos acompanhar. Moisés, como líder espiritual do povo, ele estava determinando a bênção sobre o povo, sobre as 12 tribos de Israel, sobre todo o povo de Israel. Mas ele estava também dizendo, a bênção era para todo o Israel. Não era para um nem dois, mas para todo Israel. A bênção de Deus se estendia a todos. Aquelas palavras ditas por Moisés foi para todo o Israel. Ele estava declarando a bênção de Deus sobre todos. Mas ele também alertou o povo que essas bênçãos os acompanharia, mesmo na luta, na tribulação, em meio à adversidade, enfrentando problemas. Essa bênção estaria com eles. Mas para a bênção estar com eles, em todos os momentos, eles tinham que permanecer na presença de Deus, andando nos seus estatutos, obedecendo a Deus e confiando no Senhor, andando nas leis de Deus e confiando nele, eles estariam sempre seguros. Não era só em um momento, sempre estariam em segurança e receberiam o livramento da parte de Deus. A bênção ele determinou, mas ela só iria acompanhar, estar na vida daquele que fosse fiel a Deus, obediente, temente a Deus e que confiasse nele. Esse sim estaria em segurança, receberia o livramento de Deus e a bênção de Deus o acompanharia. O homem, o ser humano, tem um costume de querer a bênção. Quando fala de determinar bênção, de receber bênção, a maioria quer a bênção. Mas quando fala que para que a bênção esteja em nossas vidas, há um certo preço a pagar, o preço da obediência. Moisés, ele determinou a bênção, ele era um líder que Deus colocou para conduzir o povo à terra que o Senhor havia lhes prometido. Mas ele não iria mais levá-los à terra, ele não chegaria àquele lugar. Ele iria partir. Deus já havia falado com ele e falado com o povo acerca disso. Mas Moisés, ele sabia que não poderia partir sem antes declarar a bênção de Deus para a vida do povo de Israel, para o povo de Israel. E Moisés falou das bênçãos que Deus tinha para eles, que Deus seria com eles, os livrando dos adversários, guardando sua vida, os protegendo, sustentando, providenciando tudo que necessitavam. A bênção de Deus estaria com eles. Deus lhes daria a grande bênção de herdar a terra. Era
eram inúmeras bênçãos que ele estava determinando, declarando para a vida do povo de Israel. Mas ele disse também a eles que se eles estivessem na presença de Deus, obedecendo, eles poderiam ter a certeza que estariam em segurança e receberiam livramento, mesmo enfrentando lutas, passando por problemas, porque todos nós passamos por problemas, enfrentamos lutas, dificuldades, tribulações, adversidades. E ele disse, não importa qual seja a adversidade, os problemas que irão enfrentar. Ele não disse que não enfrentariam problema, que não passariam por adversidades e tribulações. Eles iriam passar por adversidades, por tribulações, mas ele disse, mesmo que isso lhes sobrevenha, permaneçam fiéis ao Senhor e confiem nele, para que sempre estejam seguros e Deus vos conceda o grande livramento. A bênção já estava determinada, mas para que a bênção de Deus acompanhasse o povo de Israel, estivesse na vida deles, eles tinham que obedecer, andar na presença de Deus, confiar no Senhor. Se eles assim fizessem, mesmo que passassem adversidades e lutas, o Senhor iria mantê-los em segurança e receberiam o livramento da parte de Deus. Israel só venceu, só foi um povo vitorioso enquanto permaneceram fiel a Deus. Eles foram um povo que tiveram um grande sucesso, grande vitória. Saíam para uma batalha, para uma peleja. Deus estava com eles e Deus guerreava por eles e eles voltavam vitoriosos. E muitos ficaram conhecendo o povo de Israel como um povo que tinha um Deus que pelejava por eles e eles sempre voltavam vitoriosos das pelejas, das batalhas. E eles começaram a se tornarem conhecidos. O sucesso do povo de Israel se espalhou. Eles eram conhecidos por todas as partes devido ao que Deus fazia no meio deles e por eles. Mas qual era o grande segredo do sucesso de Israel? Da presença de Deus com eles, das maravilhas que Deus operava no meio deles. Qual era o grande segredo da vitória do povo de Israel? O grande segredo do sucesso, da vitória e da presença de Deus no meio do povo de Israel é porque quando esse povo eles eram fiéis a Deus, andavam em suas leis, cumpriam com os mandamentos de Deus, o Senhor era com eles e lhes concedia vitória em todas as pelejas. Quando eles saíam para enfrentar seus inimigos, sempre voltavam vitoriosos, porque eram fiéis a Deus. Deus estava com eles, lhes dando vitória, lhes dando sucesso. Mas quando esse povo, eles abandonavam a Deus, a presença de Deus não estava mais com eles, eles começavam a fracassar. Eles não mais tinham sucesso, mas eram derrotados, vencidos nas batalhas, nas pelejas.
aquele povo que era conhecido como um povo que sempre voltava vitorioso de uma batalha, começavam também a ser conhecido como um povo que estava sendo derrotado por seus inimigos. A condição para que fossem abençoados, eles não podiam abandonar a Deus. Porque se o Senhor permanecesse com eles, tudo iria bem, apesar das lutas e dificuldades. Iriam enfrentar lutas e dificuldades, mas Deus seria com eles e lhes concederia vitória. E hoje não é diferente. Hoje Deus fala conosco. Grande segredo de sermos vitoriosos é que a presença de Deus esteja conosco. E para a presença de Deus estar conosco, nós temos que andar nas suas leis, andarmos na sua presença, sermos obedientes a Ele, termos comunhão com Ele, um relacionamento com Deus. Tendo relacionamento com Deus, o obedecendo, nós também teremos sucesso, teremos vitória nas lutas, nas pelejas, nas perseguições dos inimigos contra a nossa vida. Seremos um povo vitorioso, um povo abençoado. Mas se não estivermos na presença de Deus, não tem como Deus ser conosco. E se Deus não for conosco, a bênção dele, logicamente, não estará sobre a nossa vida. O povo de Israel, era necessário que o que Moisés disse a eles. Tinham que pagar o preço, tinha uma condição. Havia uma condição para que a presença de Deus estivesse com eles, para que os sinais de Deus, as maravilhas acontecessem no meio deles, para que tivessem sucesso nas batalhas, nas pelejas, para que fosse um povo abençoado. Tinha um preço a pagar, havia uma condição. Tinham que andar nas leis de Deus, serem obedientes ao Senhor, ter um relacionamento verdadeiro com Deus. Aí sim, Deus iria abençoá-los. Deus já havia provado isso, abençoando enquanto o seu povo, eles permaneciam fiéis ao Senhor. Eles tinham sucesso nas batalhas. Sempre que enfrentavam os inimigos, voltavam vitoriosos das pelejas, porque Deus estava com eles. Mas quando se afastavam, começavam a sofrer, eram derrotados nas batalhas. Os inimigos obtinham vitória sobre eles e os subjugavam, os oprimiam, quando se afastavam da presença de Deus. E era sempre o que acontecia com o povo de Israel. Quando eram fiéis, permaneciam na presença de Deus, em um relacionamento com Deus, Deus os abençoava, lhes dava vitória, mas depois se afastavam de Deus, mesmo sabendo que a condição para que a bênção de Deus estar com eles, o livramento de Deus acompanhá-los, para terem sucesso, tinham que permanecer fiéis a Deus. Eles sempre voltavam, eles viravam as costas para Deus, se afastando de Deus. E quando vinham as derrotas, os fracassos, o sofrimento, eles se lembravam de Deus, reconheciam seus pecados e se voltavam para o Senhor. E quando se voltavam para Deus, eram novamente abençoados. Sendo que Deus já havia deixado claro
que a condição para que ele fosse com o seu povo e que a bênção de Deus os acompanhasse, teriam que ser fiéis a Deus e obedientes, permanecer em fidelidade e obediência na presença de Deus. Deus, ele governava, dirigia o povo de Israel. Quem liderava o povo de Israel era o Senhor. Quando esse povo saía para uma peleja, antes eles consultavam a Deus. Eles ouviam Deus falar com eles, lhes prometendo vitória. Deus lhes orientava, lhes dando direção, lhes orientava dizendo o que eles deveriam fazer, e eles cumpriam com aquilo que Deus lhes falava. E quando saíam para uma peleja, para enfrentar muitas vezes inimigos poderosos, exércitos maiores do que o exército de Israel, mas Deus estava com eles e eles voltavam vitoriosos, tinham grande sucesso nas batalhas, nas pelejas. Isso é quando eles estavam na presença de Deus, o obedecendo, para que a bênção de Deus acompanhe a nossa vida. O segredo para termos sucesso, sermos vitoriosos, termos vitória sobre o inimigo, sobre tudo que se levanta contra a nossa vida. O segredo para sermos um povo abençoado por Deus, temos que estar na presença de Deus, termos íntima comunhão com Ele, o obedecermos, seguindo as suas leis. Dessa forma, Deus será conosco. Teremos vitórias sobre os inimigos, teremos vitórias em todas as nossas batalhas. A presença de Deus irá nos acompanhar e em tudo seremos abençoados. Moisés determinou a bênção, mas ele também declarou ao povo a condição para que fossem abençoados e tivessem sucesso. A condição para serem abençoados, tinham que obedecer, abandonar o pecado e obedecer a Deus, ter íntima comunhão com Deus. Isso lhes traria sucesso. Mas, se virasse as costas para Deus e o abandonasse, o resultado disso seria derrota, fracasso, se afastassem de Deus. A condição para o ser humano ter uma vida de vitória, de sucesso, uma vida em que Deus abençoe, para Deus abençoar e ser com o ser humano, ser com o homem, com a mulher, ser com o jovem, com a jovem, com a criança, porque desde criança também precisa aprender a obedecer às leis de Deus, os mandamentos de Deus, para que sejamos abençoados. O segredo é permanecer na presença de Deus, ter íntima comunhão com Ele, seguirmos suas leis, o obedecermos. Isso significa ter vitória, significa ter uma vida de sucesso. Mas aqueles que estão longe de Deus, preferem o pecado, estão afastados da presença de Deus, o resultado é fracasso e derrota. Muitos, quando leem essa bênção, sobre a bênção que Moisés determinou ao povo, muitos pensam, Moisés determinou a bênção ao povo, então eles serão sempre, para sempre, um povo
abençoados, para sempre serão abençoados. Para sempre foram abençoados, porque Moisés determinou a bênção. Ele determinou a bênção, mas ele falou ao povo de uma condição para que fosse um povo abençoado por Deus. Tinham que obedecer. A condição era obedecer, ter íntima comunhão com Deus, agradar a Deus, andar na presença de Deus, para que Deus fosse com eles, os livrasse, guardasse dos inimigos que tentassem destruí-los, os protegesse e lhes desse vitória. Essa era a condição, e é até nos dias de hoje, porque o Senhor não mudou, a sua palavra não mudou. A condição para Deus ser conosco é obedecermos a Ele, andarmos em sua presença, termos íntima comunhão com Deus. Ele será conosco, mesmo que venham adversidades, lutas, dificuldades, problemas em nossa vida. Ele será conosco se formos fiéis e obedientes. Mas se não formos fiéis e obedientes a Deus, a bênção de Deus não acompanha aquele que desobedece, aquele que permanece em desobediência. Ele está longe da presença de Deus. O pecado é como uma muralha que separa o homem de Deus. O pecado separa o homem, a mulher, o ser humano de Deus, nos afasta de Deus. E a condição dada por Deus é nós nos afastarmos do pecado, tirar das nossas vidas o que não o agrada, para que Ele seja conosco e nos abençoe, nos proteja, nos dê uma vida de sucesso, de vitória, para que Ele peleje e guerreie nossas guerras, para que tenhamos uma vida abençoada. Temos que andar na presença de Deus em obediência. Moisés deixou bem claro, ele disse que estava determinando a bênção sobre os filhos de Israel. Ele declarou bênção a eles, bênção sobre eles. Mas ele falou também que, mesmo que passassem por dificuldades, lutas, se permanecessem fiéis a Deus, obedientes a Deus, eles teriam vitória em tudo. A bênção de Deus os acompanharia. E mesmo em meio à luta, dificuldades, adversidades, eles seriam vencedores. A condição, ele disse bem claro, para que essa bênção, para que a bênção que ele determinou acompanhasse o povo, eles teriam que ser fiéis e obedientes a Deus. Se eles não cumprissem, ou se nos dias de hoje não cumprirmos com o que Deus determina, ele já diz bem claro que a bênção não tem como acompanhar a vida daquele que quer permanecer no pecado, longe de Deus, no caminho da desobediência. Deus tem inúmeras bênçãos para nos dar. Deus quer que a nossa vida seja uma vida de vitória, uma vida de sucesso, que sejamos em tudo abençoados. Um povo abençoado, um povo vencedor. E Ele quer estar conosco, quer manifestar sua presença, seu poder no nosso meio, a sua presença nos acompanhar. Mas para isso é necessário obedecer. Se vocês meditarem em Deuteronômio, capítulo 33,
desde o versículo 1. É um capítulo longo, mas fala de forma muito clara que Moisés ele determinou a bênção, mas a condição para que a bênção alcançasse o povo e estivesse na vida deles, tinham que obedecer. E a condição para que a bênção de Deus esteja em nossa vida, temos também que obedecer a Deus. Vamos agora clamar a Deus, vamos suplicar ao Senhor nesta hora de oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, pedimos perdão pelos nossos erros e falhas. Senhor, lava a nossa vida, o nosso coração com o teu sangue. Meu Deus, te agradecemos por esses momentos, meditando na tua palavra e também, ó Deus, por esse momento de oração. Graças damos por esse devocional, ó Pai. Meu Deus, através do teu Espírito Santo, venha Deus nos ensinar a obedecermos a ti, a fazermos a tua vontade. Espírito Santo de Deus, venha nos mostrar, venha nos guiar, ó Espírito Santo, para que sejamos fiéis, obedientes, para que possamos ter um verdadeiro compromisso com o Senhor. Espírito de Deus, que seja o Senhor a trabalhar em nossa vida, em nosso coração, e que seja o Senhor, ó Espírito Santo de Deus, a nos conceder graça para obedecermos, para andarmos na presença de Deus, para que Deus seja conosco e tenhamos uma vida de vitória, uma vida em que a bênção de Deus sempre nos acompanhe. Porque Moisés, ele disse na bênção que determinou ao povo, se eles fossem fiéis, a bênção de Deus sempre os acompanharia. Mas se virasse as costas para Deus, não teria como terem sucesso, vencerem, serem um povo abençoado e vitorioso. Meu Deus, no nome de Jesus, através do teu Espírito Santo, venha realizar a obra em nossa vida, no nosso coração. Espírito de Deus, venha trabalhar em nós e nos ensinar a sermos fiéis e obedientes a Deus. Pedimos ao Senhor a graça, a força, no nome de Jesus, ó Deus, para estarmos, meu Deus, agradando a Ti, porque queremos as Tuas bênçãos, que as bênçãos do Senhor nos acompanhem, mas ensina-nos a sermos fiéis para que o Senhor seja conosco. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Logo mais, a partir das 3 da madrugada, será a live O Grande Clamor da Madrugada e a poderosa campanha A Unção que Despedaça o Jugo. Convido a todos para acompanhar a live a partir das 3 da madrugada. Que Deus abençoe a todos vocês. Peço que compartilhem essa live aí no Facebook, no YouTube. No YouTube, se inscreva no canal, deixe o seu like. Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus.